Então, agradecer a todos. Vamos juntos buscar esse conhecimento, junto dos nossos amigos queridos, que nesse momento estão conosco, nos auxiliando nessa busca. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso amigo querido de todas as horas, que disse que estaria sempre conosco e que jamais nos abandonaria. Então, vamos seguir firme em nossos propósitos, buscando o bem, entendendo um pouco sobre nós, quem somos, por que aqui estamos, por que da presente encarnação e a vida e as suas nuances, na certeza do amparo, na certeza de que nada é o acaso. Todas as oportunidades são valorosos recursos a cada um de nós, e assim vamos suprindo as nossas necessidades reencarnatórias e espirituais, seguindo essas etapas com o amparo de amigos que já trilharam esse caminho e nos dizem em nossos corações que é possível. Vamos seguir confiantes. Ampara, Senhor, o nosso encontro. Faz de nós instrumentos úteis da tua vontade, Pai. Vibrar pelos nossos amigos que não puderam estar conosco nessa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e em novos erros, e livra-nos de todo mal. Que assim seja agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. Bom, então vamos ver o que o Evangelho nos reserva. Capítulo 18. A quem muito foi dado, muito será pedido. Item 10. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube, e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: Logo também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, não vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Essas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não leem, e entre as que leem, quantas não compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos espíritos que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve ou comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isto de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como um interesse curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado
quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Mas em vez de se tornarem para eles, tomarem para eles as lições que escrevem ou que veem os outros descreverem, sua única preocupação é de aplicá-las às outras pessoas, incidindo assim nessas palavras de Jesus: Vede um argueiro no olho do próximo, não vedes a trave no vosso. Por essas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus que tinham pretensão de ser, e que realmente eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos alguma coisa que lhe diga a respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos, tá? Aí aqui acaba. Eu fui até o final porque essa mensagem ela é bem significativa e traz ali importantes reflexões para todos nós, né? Com certeza, né? Se você tem um conhecimento que você recebe ali, que a gente, no qual a doutrina, no qual estudar ali os ensinamentos de Jesus, e se em nenhum momento a gente tenta trazer essas reflexões aí para a nossa prática, né? Então a gente fica ali parado, né? Então a gente recebe muito, porém a gente não está tendo uma utilidade com tudo aquilo que a gente está recebendo, né? Mas a partir do momento que, de alguma forma, a gente tenta interiorizar, vivenciar isso, praticar, né? Seja por pequenas ações, não estou falando de coisas grandiosas, a gente não deve nem pensar, né, em coisas maiores, mas naquilo que eu posso trabalhar, naquilo que eu posso trazer para o meu dia a dia. E aí sim eu vou ali, pouco a pouco, me dando uma oportunidade de vivenciar aquele ensinamento, de me lembrar ali dos momentos que eu devo fazer uma prece, me lembrar da ajuda do meu anjo da guarda, e aí as possibilidades elas vão se tornando ali maiores, né, em maiores números para cada um de nós. A gente vai sentir no nosso íntimo que realmente a gente está vivenciando aquilo que nós muitas vezes comentamos que é a programação reencarnatória, né, de vivenciar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que a doutrina nos oferece, e a gente vai trabalhando aquilo que a gente precisa, né? Então, como foi dito aqui, com certeza seremos cobrados? Sim, porque a gente conhece a verdade, não só dessa vida, mas como da pátria espiritual. Então, a gente vai ter, sim, cobranças referente a isso, né? O que que nós fizemos com muito que nos foi dado? Porém, quando a gente procura, através do nosso esforço, do nosso querer, dar ali um significado para tudo isso que está acontecendo na nossa caminhada, a gente vai colher os frutos também da mesma forma, tá, pessoal? Nada é imposto, né? A gente conversa, a gente sabe, a gente vê isso, né? Estuda, enfim, através da literatura, muito pelo contrário. Mas a gente tem que buscar os caminhos para saber como é que a gente se encaixa dentro dessas possibilidades que nos são ofertadas. E pode ter certeza que as afinidades ali que nós teremos, elas vão nos auxiliar muito nas nossas escolhas, tá? Muitas vezes a gente precisa dar o primeiro passo, né? É que nem eu estava ouvindo aí até falando referente a fazer exercícios físicos, né? Que aquela pessoa que corre 30 quilômetros por dia, o mais difícil foi ali, até a Conceição aí, a Conceição é maratonista, nossa amiga. Mas assim, o que precisou é dar o primeiro passo, né? Então, assim, poxa, tem que, aquela primeira iniciativa, né? Então, para a gente andar 1.000 passos, né, a gente tem que dar o primeiro, né? Que são os ditos populares. Então,
A gente não tem que olhar nesse sentido, meu Deus, eu sou cobrado, minha responsabilidade, porque isso às vezes pode fazer com que as pessoas até venham abandonar o trabalho. Não, eu não quero responsabilidade, a mediunidade, não sei o quê, mas a gente está olhando só com um lado, está vendo só um lado da questão. E o Evangelho aqui, essa mensagem nos mostra que sim, seremos cobrados porque a gente tem um conhecimento, né? Mas com certeza a gente vai colher o fruto ali do nosso esforço e do nosso querer também, tá? Da mesma forma e intensidade. Tudo bem? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então é isso. Então fica aí essa reflexão para todos nós, né? E a mediunidade da mesma forma, né? Uma oportunidade valorosa para nós. Bom, no nosso último encontro, a gente estava aqui conversando aqui sobre a Ivone Pereira, que ela estava falando das questões ali da adolescência dela, né, o que que ela passou. E aí ela se espelhou muito, a gente falou que referente a Joana d'Arc, né? E aí eu trouxe aqui até uma mensagem do do livro dos Médiuns, me desculpem, no capítulo 31, Dissertações Espíritas, né, que a gente falou ali no final, que ela fala sobre a importância da mediunidade e o médium ele deve se atentar com a questão do orgulho e da vaidade, né? Isso aí é um ponto que pega muito, né, cada um de nós se a gente não ficar atento. Então, por isso que não há a questão do elogio, né? Ah, ficar elogiando, você é um médium excepcional, incorpora 30 espíritos, dá 50 passos, meu Deus do céu. Não, porque isso aí, de alguma forma, pode mexer ali pouco a pouco com o nosso orgulho e a nossa vaidade que todos nós trazemos. Uns um pouco mais, outros menos, mas todos nós trazemos algumas situações ali que precisam ser trabalhadas, tá? A gente pode incentivar as pessoas a continuar o trabalho, não há nada de errado nisso. Mas a questão do orgulho, de ficar ali elogiando muito nesse sentido, né? Tá? Então, se atentar. Então, por isso que a gente não fala. Então, ela falou essa mensagem. Nós falamos um pouquinho, tá? E aí eu fiquei agora de trazer um texto que ia contar um pouquinho da história da Joana d'Arc. Aí eu separei aqui e depois eu vou postar lá no grupo, tá, pessoal? Se vocês tiverem interesse, inclusive a mensagem aqui também do Livro dos Médiuns, tá? Para a gente ver com calma, ok? Vocês querem que eu leia ela de novo? Posso seguir? Vocês que sabem. Bom, vou seguir aqui, qualquer coisa a gente volta aí, tá? Só para a gente, né, pegar esse gancho, entender um pouquinho da Joana d'Arc, que, né, foi uma encarnação ali de Judas, né? Judas Iscariot, tá? E veio ali com uma missão na França, tá? Então ela se alistou no exército, lutou ali os combates, né? E ela dizia ali que ela estava sendo assessorada pelos espíritos, né? Pelos santos, não eram espíritos, os santos da igreja que ela frequentava. Vai falar os nomes aqui, tá? Que ela ouvia as vozes e eles que direcionavam ela aí nesses embates que ela teve para libertar a França, né? Que foi ali um preparo para o que estaria por vir depois, tá? Aí eu vou falar um pouquinho aqui da história dela. Acho interessante a gente saber esses pontos, tá? Inclusive, depois a Bia tá aí, nossa amiga. Eu separei um vídeo também, tá? Se quem puder ficar na segunda parte, que vai contar ali o encontro do irmão X com Judas e vai trazer algumas outras coisas legais aí pra gente conversar. Pra gente seguir depois nosso tema, tudo bem? Posso seguir? Já que vocês não quiseram nadar na piscina, tá frio, então vamos estudar um pouquinho. É isso aí. Bom, a França era um país curvado ao poderio inglês. Não era propriamente um país como hoje é conhecido. Constituía-se de feudos, de vários feudos. E foi numa aldeia ignorada até então que em 1412 nasceu uma criança que se tornaria célebre e célebre faria Dom Remy, filha de pobres lavradores. Aprendeu a fiar a lã junto com sua mãe e guardava o rebanho de ovelhas. Teve 3 irmãos e uma irmã. Não aprendeu a ler nem a escrever.
pois cedo o trabalho lhe absorveu as horas. A aldeia era bastante afastada e os rumores da guerra demoravam a chegar. Finalmente, um dia, Joana d'Arc tomou contato com os horrores da guerra, quando as tropas inglesas se aproximaram e toda a família precisou fugir e se esconder. Aos 12 anos começou a ter visões. Era um dia de verão, ao meio-dia. Joana orava no jardim próximo à sua casa, quando escutou uma voz que lhe dizia para ter confiança no Senhor. A figura que ela divisou identificou como sendo o arcanjo São Miguel. As duas mensageiras espirituais que o acompanhavam, Catarina e Margarida, santas conforme a igreja que ela frequentava. Eles lhe falam da situação do país e lhe revelam a missão. Ela deve ir em socorro do Delfim e coroá-lo rei da França. Durante 4 anos, ela hesitou e a história de suas visões começou a se espalhar. Ao alvorecer de um dia de inverno, ela se levanta. Está decidida. Prepara uma ligeira bagagem, um embrulhozinho, um bastão de viagem. Murmura adeus aos seus pais e parte. Nunca mais aquela aldeia da Lorena haverá. Vai a Valcouleurs, onde reside um dos seus tios, que nela crê, e a acompanha até Chinon, ao Palácio Real. A situação era muito grave. A Guerra dos 100 Anos atravessava um momento decisivo. O Delfim Carlos era demasiado fraco para tomar uma decisão. As forças inglesas tomam quase todo o país e ele deve enviar reforços a Orleans. Contudo, poucos são os soldados de que dispõe e não há um líder para os comandar. Então ela, através das visões aqui, né, que ela teve, então ela se direcionou ao combate, né? Ela primeiro negou, mas ela tinha uma missão nesse sentido, né? E aí ela toma a decisão de socorrer esse Delfim Carlos aqui, que devia ser um governante, enfim, alguém que estava lutando ali contra o domínio dos ingleses, né? Então, era um exército que tinha muitos problemas, inclusive de liderança, né? Então, vamos ver aqui. Exatamente neste momento é que Joana se apresenta no palácio. A camponesa iletrada viajara 10 dias e 10 noites para chegar a Tino. Afirma que os mensageiros celestes a enviam. Ela deve ver o Delfim e depois liderar o exército para libertar Orleans. Carlos recebe a notícia com espanto e resolve pôr à prova a menina. Ela era muito nova, tá? Esconde-se entre os seus cortesãos, mas tão logo ela adentra a sala, não hesita em se dirigir a ele e o saúda como o herdeiro legítimo do trono da França. Era uma prova com certeza. Afinal, o boato que mais espalhavam os ingleses para desacreditar o herdeiro era que ele não era filho legítimo do velho rei Carlos VI. Na sequência, em entrevista particular, ela lhe recorda os termos da prece que ele sozinho, em seu oratório, dirigira a Deus um pouco antes dela aportar em Shiloh. As vozes a orientam em tudo. A espada que usará nas batalhas é descoberta enterrada na igreja de Santa Catarina de Fierbois. As vozes a despertam quando ela repousa em Orleans, ignorando o ataque que fora desferido sem seu consentimento. Os guias espirituais lhe predizem que será ferida a 7 de maio de 1429. E também lhe falam que ela não deverá durar mais do que um ano. Por isso ela tem pressa. Toma Orleans, pede ao Delfim que vá a Reims e ele é coroado rei.
Coroado agora, Carlos nada mais deseja, mas Joana sabe que a sua missão não terminou e prossegue nas batalhas. As vozes a previnem que bem assim, bem assim o seu fim trágico. Traída, é vendida aos ingleses que a entregam ao tribunal da Inquisição. Todo o processo é uma farsa. A acusada não tem o mínimo direito nem mesmo advogado de defesa. Testemunha só de acusação. Acusam-na na feitiçaria e herética. Tudo é levado à conta de sacrilégios e imoralidade. O fato de usar roupas masculinas, de viver diretamente com santos e não respeitar a igreja, de conviver com homens nos campos de batalha, de manejar a espada. O objetivo era provar que Joana era uma enviada do demônio. Consequentemente, se desmoralizaria o rei Carlos VII. Afinal, que espécie de rei era aquele que se deixara enganar por uma bruxa? Durante 6 meses, ela é submetida a uma verdadeira tortura moral. Os interrogatórios são longos, cansativos. Finalmente, a execução se dá na Praça Central de Rouen, no dia 30 de maio de 1431. Seu cabelo foi raspado e, por temer-se a reação do povo, 120 homens armados a escoltaram até o local. Ela é atada a um poste e a fogueira é acesa. Quando as chamas a envolvem e lhe mordem as carnes, ela exclama: Sim, minhas vozes eram de Deus, minhas vozes não me enganaram. Era a prova inequívoca da mediunidade que lhe guiara na trajetória terrena. Aí ele fala que no capítulo que nós comentamos aqui, 31 do Livro dos Médiuns, vindo o lume no ano de 1861, quando o codificador reúne dissertações espíritas, confere a de Joana d'Arc, número 12, onde ela se dirige aos médiuns, em especial concitando-os ao exercício do mediunato. Recomenda-lhes ainda que confiem em seu anjo guardião e que lutem contra o escolho da mediunidade, que é o orgulho. Conselhos que ela, em sua vida terrena, na qualidade de médium, muito bem seguida. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. É da Federação Espírita do Paraná essa mensagem, tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, então ela foi guiada aí porque ela tinha uma missão a cumprir, né? Tudo bem, pessoal? Podemos seguir aqui? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Você posta para nós, Vitor? Posso, com certeza, minha amiga. Vocês querem que eu leia aqui a mensagem ou não precisa? Do que ela relata aqui do Livro dos Médiuns. E aí, o que vocês acham? Posso ler? É bom ler, Vitor. É? Leia. Tá bom. Vou ler aqui então, pessoal. Mas eu vou postar também, tá? Então, ó, do capítulo 31, Dissertações Espíritas, do Livro dos Médiuns, mensagem 12. Esse é bem legal, tá? Tem várias mensagens de muitos espíritos falando sobre a mediunidade, tá? Então, quem puder ver depois, por favor. Deus encarregou-me de cumprir uma missão junto aos crentes que favoreceu com o mediunato. Quanto mais recebem graças do Altíssimo, mais correm perigos. E esses perigos são bem maiores, porque têm origem nos próprios favores que Deus lhes concede. As faculdades das quais desfrutam os médiuns lhes atraem os elogios dos homens e as felicitações, as adulações, eis a pedra de tropeço. Esses mesmos médiuns que deveriam sempre ter presente na memória sua incapacidade primitiva a esquecem. Eles fazem mais. O que devem a Deus atribuem a seu próprio mérito. O que acontece então? Os bons espíritos
os abandonam, tornam-se joguete dos maus e não têm mais a bússola para se guiarem. Quanto mais se tornam capazes, mais são impelidos a atribuírem a si um mérito que não lhes pertence. Até que, por enfim, Deus os pune, retirando-lhes uma faculdade, que não pode mais do que lhes ser fatal. Nunca seria demais lembrar de recomendardes ao vosso anjo guardião, para que ele vos ajude a sempre estardes em guarda contra vosso inimigo mais cruel, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a felicidade de serdes os intérpretes entre os espíritos. Vou até falar de novo isso aqui, pessoal. Lembrai-vos bem, vós que tendes a felicidade de serdes os intérpretes entre os espíritos e os homens, que sem o apoio de nosso divino mestre sereis punidos mais severamente, porque fostes mais favorecidos. Então, né, a importância da mediunidade e a importância da proteção e do amparo que recebemos. A partir do momento que a gente exercita essa mediunidade, procura entender, procura estudar, vivenciar, estejamos certos de que a ajuda ela se faz numa intensidade muito maior, tá? Mas as decisões são tomadas por nós. Espero que esta comunicação produza seus frutos. E espero que ela possa ajudar os médiuns a se colocar em guarda contra os perigos onde viriam se destruir. Esse perigo, eu vos disse, é o orgulho, tá? Então, é que nem eu falei, todos nós trazemos essa questão do orgulho, né? Muitas vezes é o orgulho que nós não estamos sendo ouvidos, ou que a nossa opinião naquele momento não está se fazendo valer, ou então que qualquer coisa que possa acontecer ali referente ao trabalho, aqueles que estão ali junto de nós no trabalho, a gente já quer abandonar e deixar para lá, né? Ah, mas poxa, incompatibilidades, enfim, muitas situações. E a primeira coisa que passa ali pela nossa cabeça é deixar o trabalho. E ela nos diz isso, que a gente não abandone, porque é um, que nem ela falou aqui, é uma alegria, é um chamamento, é uma missão para cada um de nós, vivenciar essa mediunidade. Então não é porque a gente é bonito ou porque a gente merece, não, é porque a gente precisa vivenciar essa mediunidade e aprender com ela, ali os frutos que ela pode nos proporcionar através daquilo que a gente está fazendo dela, tá? E procurar ser mais paciente com tudo que esteja acontecendo nesse sentido. Se de repente não é um bom dia de trabalho, ou se de repente o convívio ali momentaneamente não está legal, ou se alguma coisa está acontecendo, vamos ter paciência que a espiritualidade há de nos direcionar ali em outras situações, tá? É que muitas vezes a gente já tem o ímpeto ali de querer, enfim, tomar outros caminhos, abandonar, deixar, enfim, mas na verdade o que está ali conosco é o nosso orgulho ferido, tá, pessoal? Então, tendes paciência, né? Temos que ter nós, todos nós juntos, né, uns com os outros, aceitar ali, entender que todos nós estamos nesse processo de entendimento da mediunidade, de vivenciar. Não é porque a gente vai há muito tempo na casa e porque a gente senta na mesa e há incorporações ou passes ou palestras que a gente já está ali com um relatório pronto e a gente sabe. Não. Cada vez que a gente acaba voltando, é uma experiência nova, é alguma coisa, é um conhecimento adquirido, a gente está sempre renovando isso dentro de nós também, tá? A gente vai passar muito tempo aprendendo. A gente pode ter, que nem às vezes até brinco aqui, né? Falo que em outras vidas a gente se reunia para invadir castelo. E agora, nessa encarnação, a gente se reúne para falar de Jesus, né? Então, vamos ter paciência com a gente, com o que a gente está aprendendo. E vamos, sabe, tem sempre aquele olhar de esperança. Que é o que os nossos amigos espirituais reservam para nós, né? Que falam no nosso íntimo, né? Que a gente tenha perseverança, paciência, boa vontade, ali, bom grado no trabalho, que as coisas vão dar certo para todos nós. E a gente vai colher esses frutos, conforme a gente leu aqui no Evangelho, né?
Tudo bem? E o nosso tempo está até acabando aqui, não deu para a gente seguir. Peço até desculpa para vocês aí, mas eu acho que é interessante a gente, né, falar um pouquinho sobre essas questões, né? Inclusive sobre essa mensagem aqui que a gente leu da Joana d'Arc, que nem ela fala que foi capturada, né? Remete um pouco até Judas Iscariote ali, né? Quando ele, enfim, a visão conturbada que ele teve, né? Referente a Jesus. Então ele não quis entregar Jesus para ele ser crucificado. Ele pensava que haveria uma outra situação. Então ela resgata, né? A Joana d'Arc resgata um pouco dessas situações também. Mas ela estava sendo amparada pela espiritualidade. Ela seguiu ali, superou os obstáculos, acreditou nas possibilidades e ela foi queimada ali na fogueira da Inquisição. Ela foi julgada pelos padres, né? Que haviam interesse de acabar ali com o reinado ali de Carlos, né? Porque ele estava ouvindo a Joana d'Arc, né? Então, fica aí esse exemplo para nós, né, de perseverança, de fé, da gente acreditar nesse caminho que a gente está trilhando. Hoje a gente não vai ser queimado, né? Muito pelo contrário, muito longe disso. Mas a gente, né, o que a gente tem que fazer é vivenciar esse bom combate, né? O bom combate é superar a nós mesmos. A gente não está aqui para ser melhor que ninguém. A gente está aqui para vencer a nós mesmos, né? Superar ali aquilo que a gente tem, renovar, né? Renovar aquilo que a gente já traz. Esse é o significado e o sentido das encarnações, renovações. A gente não vai deletar, não vai deletar tudo que a gente já viveu aí, de muitas encarnações, de tudo que a gente é como ser da criação, mas a gente vai renovar, a gente vai incorporar esses ensinamentos na nossa forma de ser, de agir hoje, e aí procurar, sim, ter vivenciar novas experiências e novas visões da nossa vida. Alguém quer falar um pouquinho? Roberto, meu amigo, quer falar um pouquinho? Não, Vitor, foi muito boa. Pode continuar aí. Parece que tá com frio, meu amigo. Parece? Estou morrendo de frio, estou gelado, estou com frio. Tá muito frio mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a gente conversou. Se alguém quiser falar um pouquinho, temos mais alguns minutinhos. Senão a gente encerra, faz a prece e aí depois a gente retoma o nosso livro, tá? Que a Ivone vai dar continuidade ali nas situações, nas experiências mediúnicas dela, trazer um pouco para nós. Teremos agora a segunda parte, mas a gente vai passar um vídeo, né? E vai comentar um pouquinho. Ali vai ser narrado ali o encontro de Judas com o irmão X do livro. Vai ser citado também o livro, me perdoem, eu não me recordo agora, mas no vídeo a gente vai citar também do livro do Chico, né? Não sei qual foi o livro, e é bem interessante, porque traz algumas situações ali que aconteceu ali, a visão que se tinha ali, o que Judas pensava sobre todo o ocorrido. Tá bom? Então, quem quiser, quem puder participar, vai ser bem legal, tá? Mas eu vou postar esse material também para todos terem acesso e depois a gente conversa. Então é isso, meus amigos. Agradeço, vamos agradecer a Deus, né? Agradecer a Jesus, agradecer o amparo de amigos queridos que nesse momento estão conosco a nos guiar, agradecer todo esse amor que nos envolve, para que possamos fortalecer os nossos passos nessa caminhada, nessa presente encarnação, que possamos seguir adiante, não nos preocuparmos com a perfeição, mas simplesmente fazermos a nossa parte. Ampara-nos, Senhor. Fortalece os nossos passos, pois ainda somos tão pequeninos. Sem o teu amor e a tua misericórdia, nada seremos. Nossas vibrações pelo planeta que nos acolhe, pela casa de Fabiano, por todos os que lá são amparados e assistidos, todos os trabalhadores, que possamos permanecer unidos no propósito da caridade,
Gratidão, Pai, pela mediunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo o mal. Que assim seja agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Quem puder estar conosco, aguardaremos. Quem não puder, boa semana. Fiquem com Deus. E é isso aí. Vamos esperar que melhore um pouquinho o tempo aí. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa Tchau, noite. boa Tchau, noite. tchau. Boa noite Obrigada. a todos. Tchau.